Olá, meus queridos irmãos e amigos que nos acompanham neste canal. Muito obrigado pela sua audiência. É muito bom ter a sua companhia assistindo os nossos vídeos. Que você então possa compartilhar esses vídeos com as pessoas que você acredite que esteja precisando ouvir a palavra de Deus. Seja bem-vindo para mais um vídeo. Seja bem-vindo para nós analisarmos mais um milagre de Jesus. Aproveito para lhe pedir novamente, se inscreva neste canal, deixe o seu like, é muito importante, nos ajuda bastante, e também aí ative o sininho para receber todas as notificações quando sair vídeo novo aqui neste canal, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos analisar o milagre de Jesus de hoje, que está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Nós iremos ler alguns versos a partir do verso 1. Acompanhe comigo então o que diz a palavra de Deus. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Meus queridos amigos e irmãos, nós temos aqui um milagre muito interessante, mas exige um pouco mais de explicação, de contexto, para que você possa entender esta história. Por isso, talvez esse vídeo possa ficar um pouco mais longo do que o de costume, mas é muito necessário para que você possa entender e assim poder compreender a palavra de Deus referente a este milagre de Jesus. Aqui começa dizendo que Jesus chega à outra margem do Mar da Galileia. Como nós falamos no vídeo de ontem, que Jesus ali acalmou a tempestade, Jesus então estava atravessando ali o Mar da Galileia, de uma margem para outra. E quando então chegou ali na outra margem, era uma terra já pagã, a terra dos Gadarenos. Aqui nesta versão fala Gerazenos, mas é a mesma coisa. Você vai encontrar esta mesma história no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas, ambos no capítulo 8. E tem alguns pontos interessantes que nós devemos analisar antes de chegarmos propriamente na história. Primeiro de tudo é que no Evangelho de Mateus, lá fala que são 2 endemoniados. No Evangelho de Marcos e Lucas, fala que é apenas um endemoniado. Mas por que então essa diferença? Porque Mateus fala que é 2 e Marcos e Lucas fala que é 1. Na realidade, se você perceber, Marcos e Lucas, eles não faziam parte dos discípulos, daqueles 12 que estavam ali em companhia de Jesus, daqueles 12 que estavam nesta ocasião, neste milagre, quando Jesus encontrou ali com um endemoniado. Mas eles não quiseram assim mostrar tantos detalhes. Marcos e Lucas quis apenas contar o mais importante dessa história, que foi aquele endemoniado. Mateus, ele presenciou aquela história. E lembrando, qual era a profissão de Mateus? Mateus, ele foi cobrador de impostos. Ele mexia com dinheiro, contabilidade. Mateus era mais detalhista. Embora a Bíblia seja inspirada por Deus, mas cada escritor escreveu da sua própria maneira, usando as suas próprias palavras para que o leitor pudesse entender. Então Mateus foi um pouco mais detalhista, citando 2, e Marcos e Lucas então quis apenas mostrar o mais importante daquela história. Mas todos os evangelhos estão corretos, estão em plena harmonia uns com os outros, tá certo? Então, analisando agora a história em si, quando Jesus então chega à margem, sai um endemoniado
para encontrar com Jesus. O endemoniado, então, quando avista Jesus, já vai e o adora. Mas quando ele vai adorar Jesus, o que ele fala? O que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Ou seja, o endemoniado, ele quer adorar a Jesus, mas quando ele vai expressar a sua adoração, já o espírito imundo toma conta daquele homem, e agora não é ele mais quem fala, e sim o espírito imundo. Jesus então ordena que aquele espírito imundo saia do homem, e o espírito imundo então pede para que não seja expulso daquele país, e seja mandado então para uma manada de porcos que ali estava pastando. Meus queridos irmãos e amigos, antes da gente finalizar então essa história, tem alguns pontos que nós precisamos entender. Primeiro, nós entendemos que aquele homem estava sofrendo muito. Ele era endemoniado, ele vivia ali no meio de sepulcros. Diz mais os outros evangelhos que ele andava pelado, nu, e as pessoas das cidades próximas ficaram atormentados com aquele homem, ficavam com medo. Diz que aquele homem já foi preso ali com cadeias, mas nada segurava aquele homem. Imagine o terror que os habitantes daquelas cidades próximas viviam, com medo daquele homem, de um homem atacar talvez ali um filho seu, talvez atacar uma esposa sua. Imagine a tormenta que vivia os habitantes da cidade e também aquele homem. Ele vivia em meio aos sepulcros. Olha que situação horrível. Se você fosse um morador daquela cidade, o que você pensava em fazer com aquele homem? Eu tenho certeza que você queria que aquele homem fosse condenado à morte, que viesse logo a morrer para acabar aquela tormenta. Mas Jesus não olha como nós olhamos. Jesus viu naquele homem que poderia ser alguém especial. Jesus não o condena, pelo contrário, Jesus o liberta. Aquele homem tão atormentado, quando vê Jesus, vê a esperança de sua libertação e corre para adorar a Jesus. Mas o demônio toma conta daquele homem e agora dialoga com Jesus. Jesus então pergunta o seu nome e ele fala: meu nome é Legião, porque somos muito. Por que o demônio falou questão de legião? Será que é só por causa da quantidade? Na realidade, existe todo um contexto dos romanos que tomavam conta daquela cidade. Aquela terra pertencia aos romanos, pertencia ao domínio romano. E ali quem tomava conta daquela região era a Legião 10, uma legião marítima que defendia o Império Romano. E por causa então dessa situação, o evangelista Marcos cita que o nome do demônio era Legião, porque eram muitos. Mas o mais interessante é que os demônios pedem para ser lançados na manada de porcos e Jesus permite. Você já parou para pensar por que Jesus permitiu que os demônios fossem para os porcos? Tem duas situações que nós devemos analisar. Primeiro, o símbolo dos romanos, daquela Legião 10 que tomava conta daquela região, era o javali, ou o porco selvagem, e condiz muito com aquela situação. Então Jesus permitiu que os demônios fossem para aqueles porcos, para que os judeus entendessem um pouco mais que não era o momento da libertação dos romanos, era apenas o momento da libertação do pecado. Os judeus queriam que Jesus o libertasse dos romanos, e essa não era a missão de Jesus. Jesus veio para os libertar do pecado, libertar tanto os judeus como cada um de nós. E o segundo motivo pelo qual Jesus enviou os demônios para os porcos é que Jesus quis dar uma lição para os habitantes daquela cidade. Aqueles donos de porcos que sofreram aquele prejuízo, inclusive quando perceberam que tinha perdido os seus porcos, tinha perdido aquela quantidade de porcos, segundo o estudo bíblico fala que era 2.000 porcos, ou seja, era um prejuízo imenso ali para os donos dos porcos. Então eles chegaram até Jesus querendo expulsar Jesus daquele lugar,
Porque Jesus lhe trouxe grande prejuízo. E por que Jesus então causou esse prejuízo naqueles habitantes daquela cidade? Jesus queria dar uma lição para eles. Aqueles donos de porcos pensavam muito em dinheiro, os habitantes da cidade pensavam muito em dinheiro e esqueciam de buscar o reino de Deus. Eles eram muito ambiciosos. Então Jesus quis mostrar que em primeiro lugar vem o reino de Deus, as outras coisas vos serão acrescentadas. Por isso Jesus então permitiu que os donos daqueles porcos tivessem aquele prejuízo. Mas, meus queridos irmãos, então depois de Jesus libertar aquele homem, então aquele homem chega para Jesus e fala: Jesus, eu quero te seguir. Jesus não foi aceito pelos habitantes daquela cidade. Jesus entra no barco para ir a uma outra cidade. Só que aquele homem que foi liberto quis agora seguir a Jesus, mas Jesus não permitiu. Por que Jesus não permitiu? Porque Jesus tinha uma missão para aquele homem. Jesus então falou: olha, volta para a sua cidade, volta para a sua família, e lá você fala para eles o que lhe aconteceu, o que você viveu e como você está hoje, a transformação que houve na sua vida. Vá lá na sua cidade e dê testemunho da minha palavra. Irmãos, essa foi uma missão muito importante para Jesus. Porque depois de algum tempo que Jesus retorna àquela região, agora os habitantes da cidade vão ao encontro de Jesus, querem ouvir a Jesus, ouvem Jesus e muitos se convertem a Jesus. Mas por que isso aconteceu? Porque aquele homem deu testemunho de Jesus, preparou o caminho, preparou o coração das pessoas para encontrar com Jesus. As pessoas agora viram e ouviram a transformação que houve naquele homem, o seu testemunho. E a partir dali pensaram: bom, se aquele homem que vivia ali em meio aos sepulcros, que vivia ali pelado, nu, e vivia condenado praticamente à morte, agora é um novo homem, por que eu também não posso ser? Se aquele homem foi transformado por Jesus, Jesus também pode me transformar. E agora os habitantes queriam ouvir Jesus e também queriam ser transformados por Jesus. Meu querido amigo, que história interessante, que história maravilhosa. Ficou um pouco maior do que o de costume, mas se fez muito necessário para nós entendermos o contexto deste milagre de Jesus. E o que nós aprendemos com isso? Meus queridos irmãos, Jesus pode transformar a nossa vida. Mesmo você que vive à margem da sociedade, que está no fundo do poço, que as pessoas olham para você, não conseguem enxergar mais como um cidadão, como uma pessoa, apenas como um qualquer, como um lixo, você pode ter sua vida transformada por Jesus. Basta você ir até Jesus, confessar os seus erros, pedir Jesus que possa lhe perdoar e lhe transformar. E com fé, você vai ter um milagre na sua vida. Mas uma outra lição que também nós aprendemos, nós temos que testemunhar de Jesus. Graças ao testemunho daquele homem, muitas pessoas puderam então aceitar a Jesus. E Jesus quer confiar esta mesma missão que confiou aquele homem endemoniado a cada um de nós. Ou seja, quando Jesus opera em nós uma transformação, Ele pede que nós testemunhemos da sua palavra, do seu poder, do que Ele fez conosco, para que as pessoas possam ser inspiradas através do nosso testemunho e também irem até Jesus para serem transformados. Meu querido amigo, que Deus possa te abençoar, que Deus possa transformar a sua vida e que a cada dia você, acreditando em Jesus, possa testemunhar da sua bendita palavra, para que mais pessoas conheçam essa palavra maravilhosa, conheçam essa pessoa tão maravilhosa que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua atenção. Fique agora com esses vídeos que estão aparecendo aí na tela. O vídeo que está aqui embaixo é para os membros. Então você que ainda não é membro deste canal, clique aí em Seja Membro, assine, faça sua inscrição e ajude esse canal a crescer e também a Igreja de Brumado, tá certo? Muito obrigado, fique com Deus e nos vemos amanhã para nós estudarmos mais um milagre de Jesus.